Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre um tema que vai dar sequência àquilo que eu venho falando contigo nos últimos dias, né? Recorde que no último domingo agora eu falei sobre o favor de Deus e mostrei o quão importante e o porquê é você ter o favor de Deus. Ele é quem abre portas que você jamais iria abrir, Ele é quem te leva a lugares aonde você jamais imaginou ir. E falei que o favor de Deus é aquele que te protege, te cobre, mesmo quando tudo tem para dar errado, não dá errado porque Deus está cuidando de você. E nessa noite eu gostaria de continuar com essa ideia, mas eu não quero falar em si somente do favor de Deus, porque isso você ouviu no domingo passado. O tema que eu preparei para você hoje é possíveis, difíceis e impossíveis. Essas três pequenas palavras, elas formam aquilo que é o dia a dia do ser humano. Há coisas que são possíveis de fazer, há coisas que são extremamente difíceis de fazer, e há outras coisas que são basicamente impossíveis de você fazer. Por mais que você queira, por mais que você lute, por mais que você tente, a vida do ser humano, ela é regida por essas três palavras que estão no nosso dia a dia, desde de manhã, de tarde e de noite. Quem sabe você olha para alguma coisa e você diz, olha, isso aqui é fácil. Quem sabe você olha para outra coisa e diz, isso aqui é difícil. E você olha e diz o seguinte, pô, isso aqui é completamente impossível de fazer. Sabe, a maioria das pessoas, elas vivem estágios diferentes. O que para mim é extremamente fácil, para você pode ser difícil. E o que é difícil para você, para mim pode ser impossível. E o que é impossível para mim pode ser extremamente fácil para você. Por isso que a mente do ser humano, o ser humano em si, ele trabalha em frequência, em sintonias diferentes. Nem tudo é a mesma coisa, nem todo mundo é igual, mas quando você entende essa pequena ideia dessas três palavras, você vai ver que na tua vida, ela funciona dessa maneira. Diz a Bíblia que para Deus, escute, nada é impossível. Então para Deus não existe coisas possíveis, e não existe coisas difíceis, e muito menos impossíveis. Para Deus é basicamente tudo igual, tudo é possível. Mas para o ser humano, para eu e para você, a ideia é um pouco diferente. Nós somos completamente limitados, e a nossa limitação, ela muitas vezes, ela acaba barrando aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. Eu quero mostrar para você como o favor de Deus age na tua vida, porque saindo do culto de domingo, né, eu recebi mensagem de algumas pessoas, e mais do que receber mensagem, eu vi o entusiasmo de algumas pessoas. As pessoas estavam assim, é isso, agora sim vai, 2022 eu vou estourar a boca do balão. As pessoas estavam eufóricas. Se você estava aqui no culto de domingo, eu tenho certeza que você saiu daqui tremendamente abençoado pela palavra que você ouviu. Só que, preste atenção, quando você ouve uma palavra como a palavra de domingo, o favor de Deus, você fica todo grandão, você fica todo poderoso, você se enche de ímpeto, você se enche de poder, há um entusiasmo na tua vida, que parece que você é invencível, que todas as coisas vão dar certo para você. E a grande verdade é que o favor de Deus, ele opera na vida das pessoas, se elas fazem algumas coisas. Recorde que na minha introdução eu falei que o favor de Deus, ele não vai acontecer na tua vida do nada, do além, só porque você conhece um pouco da Bíblia, só porque quem sabe você adora a Deus, você conhece algumas canções, ou porque você vem a esse lugar, não significa necessariamente que o favor de Deus estará sobre você. Eu sei que é meio duro de ouvir isso, mas essa é a verdade.
Agora, pastor, como que o favor de Deus acontece na nossa vida? Aonde nasce o favor de Deus? Como ele é efetuado na minha vida? Você precisa entender essas 3 pequenas palavras. Gálatas capítulo 6, no versículo 5, você vai entender aquilo que eu quero te mostrar nessa noite. A primeira ideia é aquilo que é possível, ou coisas possíveis. Vamos ver o que diz Gálatas 6, 5. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você está por conta, não posso te ajudar em nada, é você levando os teus próprios problemas. Olha só para mim, quando você lê esse texto de Gálatas, cada um levará o seu próprio fardo, significa que existem algumas coisas que são possíveis e nelas Deus jamais vai interferir. Não existe o favor de Deus no possível, não existe o favor de Deus naquilo que você pode fazer, não existe o favor de Deus no natural, daquilo que depende da tua pessoa. Essa é, quem sabe, a primeira chave que tem que girar em você, de você entender que Deus nunca fará algo que eu posso fazer. Presta atenção que vou repetir: Deus nunca fará algo que eu posso fazer. Não funciona dessa maneira. Deus pode fazer tudo, só que Ele não fará aquilo que o ser humano pode fazer. Essa ideia, ela precisa estar centrada na tua vida, porque a maioria das pessoas, elas não conseguem mudar de vida, não porque mudar de vida é impossível. As pessoas não mudam de vida porque elas não fazem aquilo que é possível. Quer que eu repita isso? A maioria das pessoas não mudam de vida, não porque é impossível mudar de vida, mas elas não mudam de vida porque elas não fazem aquilo que é possível se fazer. Então a maioria das pessoas, elas têm conceitos e ideias equivocadas sobre o favor de Deus e o agir de Deus na terra, sobre o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a mão de Deus sobre você, sobre o favor dele em você, sobre a bênção de Deus sobre você. A maioria das pessoas tem conceitos equivocados. Presta atenção, porque hoje você precisa sair daqui sabendo que Deus, Ele é poderoso para transformar tudo em você, mas Ele não o faz, porque coisas possíveis Ele deixa para mim e para você fazer. Cada um de vós pega o seu próprio fardo. Deus poderia carregar o meu fardo, poderia, mas Ele permite com que eu carregue, porque isso é algo possível. As pessoas têm ideias erradas. Quem sabe você diz: olha, eu gostaria de melhorar de saúde, eu gostaria de melhorar a minha saúde. A pergunta é: o que é que você tem feito para melhorar a tua saúde? A maioria das pessoas diz: olha, eu gostaria de melhorar o meu relacionamento. E a grande pergunta é: o que é que você tem feito daquilo que é possível para melhorar o teu relacionamento? A maioria das pessoas dizem: olha, pastor, eu preciso mudar a minha vida financeira, eu preciso que Deus me abençoe na minha vida financeira. E a pergunta que não quer calar é: o que é que você tem feito para melhorar a tua vida financeira dentro daquilo que é possível? Tudo aquilo que é possível, Deus não bota a mão. Tudo aquilo que é fácil, é prático, é possível o ser humano fazer, Deus não se mete, porque senão seria muito fácil todas as coisas. Recorde que o engano é uma grande arma poderosa de Satanás. Diz a Bíblia em Atos capítulo 13, do versículo 4 em diante, que Satanás, ele tem um espírito de engano e ele embute nas pessoas esse espírito. E a pessoa, a partir daí, ela começa a viver uma vida de engano. Ela distorce a realidade. Ela distorce a verdade, ela distorce as coisas, e por isso que ela não deixa com que o agir de Deus possa agir na vida dela. Se você pegar a ideia de que as pessoas dizem: eu sou completamente dependente de Deus,
é uma ideia equivocada quando a dependência não gera uma ação na vida da pessoa. Então, para aqueles que não fazem aquilo que deve fazer, para as pessoas que não fazem aquilo que é possível de fazer, muitas delas estão enganadas dizendo: eu dependo de Deus para a minha saúde, eu dependo de Deus para o meu relacionamento, eu dependo de Deus para a minha vida financeira, e toda essa dependência sem ação, sem você fazer o possível, sem você fazer aquilo que dá para fazer, ela é completamente quebrada e demonstra que a pessoa está cheia de engano. Você já imaginou se eu falasse para você: dependa de Deus para a tua vida financeira, e se você não fosse trabalhar na segunda-feira, como é que você pagaria as tuas contas? Você já imaginou se eu falasse para você: Deus vai te prosperar financeiramente, acorda 10 horas da manhã, faz o que você quiser da tua vida, está tudo certo, as contas vão ser pagas? Não funciona assim. Você já imaginou se eu falasse para você: Deus vai curar a tua saúde, sem que você não se cuida, você não se alimenta bem, você não faz um exercício, se você não faz aquilo que é possível você fazer, como o favor de Deus vai estar na tua vida? Diz a palavra que cada um vai carregar o seu próprio fardo. Então todas as pessoas que elas querem o favor de Deus, sem elas fazerem aquilo que é possível se fazer, o favor de Deus não age na vida delas. Não tem como você mudar de vida se você não fazer a tua parte. Não tem como Deus operar em áreas específicas da tua vida se você não fizer aquilo que é possível você fazer. Deixa eu dizer algo para você: Deus não irá te abençoar, se você não obedecer Ele. Não tem como Ele te abençoar. Não tem como Deus te abençoar se você não plantar. Não tem como Deus te abençoar se você não estudar. Não tem como Deus te abençoar se você não buscar. Não tem como Deus te abençoar se você não trabalhar. Não tem como Deus te abençoar se você não priorizar. Não tem como Deus te abençoar se você não se esforçar. O que eu estou mostrando para você é que, se você não faz a tua parte, se você não faz aquilo que é possível, nunca o favor de Deus atingirá a tua vida, de maneira prática, potente, poderosa. Quando você pega os textos que eu li na semana passada, e aquilo que eu venho ensinando para você, você verá que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pede, pensa, que você busca, de que você imagina. Agora, você precisa entender que há uma parte que está inerente a mim, que é aquilo que eu consigo fazer. Então veja, Deus é um Deus que espera com que você entenda aquilo que está em tuas mãos. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10 diz algo interessante. O texto de Eclesiastes, Salomão faz uma análise profunda daquilo que o ser humano deveria fazer. É uma palavra de motivação. Diz o texto: o que as suas mãos estiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois quando você for na sepultura, para onde você vai, não haverá atividade nem planejamento, não haverá conhecimento nem sabedoria. Numa outra versão da Bíblia diz o seguinte: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Em outras palavras, na palavra da Bíblia do pastor Guilherme, inventada por ele, diz o seguinte: tudo que é possível que você faça, faça. Tudo que é possível para você, faça. Porque se você não faz o que é possível, e você está esperando Deus fazer algo em teu favor, não vai acontecer. Você vai perder simplesmente tempo. Simplesmente você vai perder tempo. Simplesmente você vai perder tempo. Aquilo que está ao alcance do homem, aquilo que está na mão dele, ele deve fazer com todas as suas forças. E é gostoso esse texto, sabe por quê? Porque você tem um tamanho de força, 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 você tem um tamanho de força. Não está dizendo para todo mundo fazer igual, está dizendo para fazer conforme a tua força, conforme aquilo que é possível para você. Porque é possível para você, pode não ser para mim. Até onde você vai, pode ser que eu não vá.
Aonde você conseguir chegar, pode ser que eu não consiga, mas se eu fizer o que é possível, você verá que você está abrindo a porta para que o favor de Deus entre na tua vida e comece a mudar a tua trajetória. Se você hoje sai daqui e entende isso, você vai ver que quando você quer que Deus faça algo que é possível, é loucura, é doideira, você está fora da realidade. Você já imaginou eu falar para Deus o seguinte: Deus, faz isso em mim, sendo que eu posso fazer? Não parece ser meio doido isso? Você já imaginou eu pedir algo para Deus que eu mesmo consigo fazer? Então o texto de Gálatas diz: Deus não dá capacidade maior de carga do que aquela que eu consiga levar. A maioria das pessoas estão querendo terceirizar a carga, e deixa eu dizer algo para você, não pode. Existe uma carga, existe um fardo que você precisa carregar, que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que você possa suportar. E aí a pessoa diz: pastor, a carne é fraca, e ele fica passando na frente da bodega. Verdade ou não? Pastor, a carne é fraca, mas ele não exclui todos os amigos pilantras que ele tem ao redor dele. Pastor, a carne é fraca, mas ele não abandona o grupo de WhatsApp que só fica mandando porcaria para ele. Agora, presta atenção, se você não faz aquilo que é possível, Deus nunca fará na tua vida o impossível. Se você não age de maneira a fazer aquilo que você pode fazer, Deus nunca fará aquilo que você não pode fazer. Isso se chama o favor de Deus. Deixa eu perguntar para você: é possível você não falar palavrão? É possível ou não? É possível, né? Então faça o que tem que fazer. É possível você parar de mentir? É possível. Faça o que você tem que fazer. É possível você parar de reclamar? Faça o que você tem que fazer. É possível, pastor, parar de falar mal da vida dos outros? É possível. Faça o que você tem que fazer, que é possível. Deixa eu falar um dado interessante para você, que eu mesmo pesquisei sobre mim mesmo. 95% dos problemas seria resolvido na minha vida, se eu fizesse aquilo que é possível eu fazer. Verdade ou não? Olhe para os teus problemas aí, que você sei que você tem bastante. Olhe para os teus problemas e pensa consigo mesmo. Como diz 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. Pense, todos os teus problemas poderiam ser resolvidos se você fizesse aquilo que é possível. Verdade ou não? Como é que você quer que Deus te prospere se você não estuda? Aí você pede sabedoria. Tiago, capítulo 1, Deus dê sabedoria, mas a sabedoria só funciona no conhecimento que você tem. Se você não tem conhecimento, logo a sabedoria, ela é limitada ao teu conhecimento. Então, quanto mais você estuda, mais você pede conhecimento, mais você pede sabedoria, e mais sabedoria será aplicado na informação que você tem no teu dia a dia. Então, quando você não faz aquilo que você tem que fazer, é muito difícil. Sabe, eu coloquei aqui algumas anotações interessantes, e a primeira delas é a seguinte: Deus abençoe a minha vida financeira. Quem quer que seja abençoado a sua vida financeira, levanta a mão bem grande assim, ó. Quinta-feira teve o Meira. Eu passei o segredo para vocês. Se você não faz aquilo que é possível, que obrigação Deus tem de fazer aquilo que é impossível? Hã? Como é que é, Rob? Faz assim de novo. Ai, ai, ai. Não, estou brincando. Consegue entender? Por que Deus tem a obrigação de resolver um problema teu, daquilo que você quer, se você não consegue fazer o que é possível? Deus, eu tenho um problema
na minha vida, no meu relacionamento. A minha anotação aqui foi a seguinte: quando foi o último presente que você deu para a Cremosa? Você consegue comprar um presente para ela ou não? Consegue? É possível comprar um presente para a tua esposa? É possível. Por que você não faz? Aí você vai o seguinte: ei, Cremosa, é impossível você agradar um pouco o teu varão? É impossível ou não? Aí você fala assim: Deus abençoa meu casamento. Aí Deus olha e fala assim: meu Deus, mas se você não faz nem o que é possível, como é que você quer que eu faça? Consegue entender? Quão longe você está do favor de Deus? Eu não sou um profeta de desmotivação, pelo contrário, eu sou um profeta de motivação. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que você pode mudar de vida, mas eu creio que Deus não age naquilo que a gente faz, do possível. Então, você fala o seguinte: Deus me abençoa na minha saúde. Come a gordura, eu também como de vez em quando, mas eu estou tranquilo, tá? Come a gordura da carne, se enche de doce, não pratica nada de esporte, nada, absolutamente nada. Aí você vem orar e Deus abençoa a minha saúde, estou aqui, estou assado, tá? E Deus olha e fala assim: meu amigo, se você não faz o possível, não tem como. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: 95% dos teus problemas, eles seriam resolvidos se você fizesse aquilo que é possível. Ei, 95% deles, 95% deles, se eu sentar com uma pessoa hoje para ouvir ela, os problemas delas, sabe o que eu vou apontar? Eu vou apontar aí 95% de coisas que ela deveria fazer e ela não fez, que é possível. Aí você fala: pastor, 95% e o resto? Vamos lá para os outros 4%. Abra a tua Bíblia. Lembrei de uma aqui. É possível você ir na célula ou não? É possível ou não? Se você não faz, você consegue entender isso? Ei, é possível ler a Bíblia ou não? Você não escreveu a Bíblia, você só precisa ler ela. É possível ou não? É possível você ter lá 5 minutos de oração? É possível. Você vai ver que eu vou até aumentar, eu acho de 95 vou subir, não, eu vou continuar 95% do teu problema é porque você não faz aquilo que é possível. Lembre-se, depender de Deus sem uma ação é loucura. Pastor, o resto desses outros 5%, deixa eu mostrar para você, 4% qual é? Vamos lá, abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 18, versículo 4. Isaías 18, 4, desculpa, não Gênesis. Diz o seguinte: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Ou acha ali a tradução desse texto: acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Acha para mim, fazendo favor, a versão certa. Você vai ver o seguinte, que os outros 4% do teu problema é porque está difícil para você. Não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa simples de fazer. É algo que diz, assim como fala esse texto: será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Presta atenção, na tua vida você viverá problemas difíceis, na tua vida, a todos os momentos, em algum deles você vai ver que não é fácil, é extremamente complicado. E se fosse você pedir ajuda para alguém, você iria pedir para quem? Ajuda para quem? Se eu pergunto isso para o Ita, ele vai falar: o Hulk, pai.
o Hulk. Aí ele bota a máscara dele, ele tem uma máscara do Hulk, tem uma couraça do Hulk, e ele vem e fala: pai, eu ajudo, eu sou Hulk, eu sou forte. Para outros, quem sabe, a pedida de ajuda seria para o homem mais forte que tem, o mais sábio que tem, o mais famoso que tem. Olha aqui, a pastora achou para mim, Jeremias 32, 27, opa, minha anotação está bem errada. Jeremias 32, 27, coloca na tela, fazendo favor. Eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim fazer? Essa é a pergunta que Deus faz para você. Em nossas dificuldades, escute, você precisa entender que Deus, Ele pode agir e operar junto com você. Imagine a seguinte ideia, de que você vai fazer algo e isso não é fácil, não é óbvio, não é algo completamente possível, é algo difícil. E esse algo difícil você precisa entender que quando você chega nele, Deus pode te ajudar. É como se você chegasse em um determinado período, em um determinado momento, e quando você chega nesse limite, você ativa a ajuda de Deus na tua vida. Presta atenção no que diz Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, diz o texto, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não fui eu que ordenei a você? Ser forte e corajoso. Ou seja, a ação que você vai tomar, a ação que você vai fazer, não será fácil. Mas se você tomar a ação, eu vou intervir em teu favor. Esforça-te e eu te ajudarei. Sabe o que eu faço com meus filhos? Eu mando eles fazer as coisas, e eles fazem tudo aquilo que é possível, e quando eu vejo que algo é difícil para eles, eu como pai vou lá ajudar eles a fazer. Eu não mando eles sair e digo, deixa que o papai faz, eu falo, vem cá que o papai vai ajudar você a fazer. Sabe o que acontece com Deus? É da mesma maneira, quando Ele olha para o teu esforço, quando Ele olha para os teus problemas, e Ele olha para as dificuldades que você está enfrentando, Ele chega perto de você, e quando Ele vê que você não vai conseguir, que é extremamente difícil, Deus começa a agir e operar ao teu favor. Mas é como se fosse ombro a ombro, não é você sair fora e deixar Deus sozinho. A maioria das pessoas tem essa ideia. Você imagina, o que eu estou falando para você é que as pessoas não fazem nem o possível, você imagina o difícil. É você entender que quando você está lá, no momento de dificuldade, em algo que é complexo, em algo que não é simples, em algo que você sabe que demanda, e que você pode não concluir, você pode não conseguir, não é que é impossível, é algo que é possível, mas é algo difícil. Quando você chega nesse nível, nesse estágio de problema, quando você está lá, você vai ver que Deus, Ele entra e começa a operar e agir em teu favor. Agora, se você não esforça, se você não tem bom ânimo, se você não entra na dificuldade, Deus nunca fará algo em teu favor, o favor dEle nunca estará sobre a tua vida. A maioria das pessoas tem essa ideia de que Deus fará tudo. Mentira. Ele fará 50%. E você precisa fazer os outros 50%. Não é você fazer tudo, porque tudo você fará naquilo que é possível. E Deus só vai ficar olhando e fazendo joinha para você. Mas quando você chega em algo difícil, você vai fazer 50%. E quando você entrar com teus 50%, Deus cobre os outros 50%. E Ele começa a operar naquilo que é difícil, se transformar em algo fácil, naquilo que é complexo, se transformar em algo simples, naquilo que é grandioso, transformar em algo pequeno. Mas você precisa compreender essa ideia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque se você fizer, eu vou te ajudar a fazer. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece não é nas coisas fáceis, aquele que te fortalece não é nas coisas possíveis, as coisas que te fortalecem não é nas coisas que você pode fazer.
A fortaleza de Deus entra na tua vida quando você está começando a ficar desvairido, quando você está começando a ficar sem força, quando você vê que a corda está estourando e você não vai conseguir segurar, e Deus olha para você, e Ele sabe que é algo difícil, e Ele sabe que é algo que você vai depender de ajuda, Ele entra e começa a te ajudar. Quando você faz a tua parte, Deus faz a parte dele. Agora, se você não faz a tua parte, você nunca verá Deus fazer a parte tua. Deus nunca fará a parte dele na tua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não pode ajudar quem não se ajuda. Olha essa frase, fala essa frase para a pessoa que está do teu lado, porque é uma frase bonita. Diz para ela o seguinte: Deus não pode, infelizmente, te ajudar, se você não ajudar Ele. 50-50, sabe? Então é o seguinte, você começa a estudar, você começa a adquirir informação, algo chamado conhecimento, Deus entra com a sabedoria. Você começa a se preparar, você começa a buscar, quando você começa a fazer a tua parte, Ele vem e faz aquilo que é difícil para você. Agora, você, quando entende isso, você verá que sozinho você não consegue. Sozinho, não importa quem quer que você seja, haverá coisas que são extremamente difíceis para você, algo que são extremamente complexos para a tua vida. Isaías, versículo 41, versículo 10, depois a gente vai ler o 13 e depois o 14, olha o que Isaías fala: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus e te seguro pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudarei. Versículo 14, não temas, ó Jacó, nem o povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Deus, o Redentor, o Santo de Israel. Deixa eu falar algo para você. Quem sabe você está longe de receber a ajuda de Deus, porque ainda você não chegou na parte difícil da tua vida. Quem sabe você está deixando que Deus resolva. Você está olhando para Deus e Deus é contigo, e Deus está dizendo o seguinte: eu só estou esperando ter 50%, quando você ativa o ter 50%, eu entro com o resto, e pode ter certeza que o milagre, a bênção, aquilo que você procura, aquilo que você deseja, será realizado na tua vida. Agora, quando você entende isso, você verá que o favor de Deus não funciona ao léu, ele não funciona do nada, ele funciona em período, em estágios da tua vida. Quando você vê que a coisa está apertando e você está indo para um beco sem saída, e as coisas não independem somente da tua inteligência, elas não dependem somente da tua capacidade, da tua força, do teu nível espiritual, de quem você é, e você vai ver que as coisas vão se afunilando, você vai ver: Deus, eu estou indo, mas o negócio é complicado. Você vai ver que Deus vem e começa a agir em teu favor. Para Deus não há nada impossível, por isso que Ele fala para Isaías: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Ajuda no quê? No que é possível? Naquilo que é difícil. Eu olho para os meus filhos e mando ele fazer as coisas, e eu vou vendo. Papai só vai ajudar se for algo que é extremamente difícil para você. Sabe por quê? Porque senão eu não desenvolvo eles, senão eles nunca vão crescer e atingir maturidade. Sabe o que Deus está esperando em você? Você chegar no teu 50%. Cutuca a pessoa que está aí e fala para ela o seguinte: ajuda Deus a te ajudar. Faz a tua parte do difícil, e Ele fará a parte que você não consegue. Ei, se você pegar a Bíblia, você vai ver, Isaac plantou a semente na terra. Isaac fez a parte dele. É difícil, é seca, mas eu vou fazer minha parte, vou plantar a semente. E Deus faz aquilo que era difícil, germinar uma semente em terra seca. Quando você faz a tua parte, Deus faz a parte dele, e você vê o milagre acontecendo. Davi, ele pega uma pequena pedra e ele arremessa no gigante.
E Deus faz com que aquela pedra tenha potência suficiente e acerte no lugar certo, no ângulo certo, e que aquele gigante tombe. Só que quando o gigante tomba, Davi sai correndo, e diz a Bíblia que Davi puxa a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Sabe por quê? Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte de novo, e Deus faz a parte dele, e eu faço a minha parte, e Deus faz a parte dele, e assim nós vamos fazendo aquilo que é difícil na nossa vida. Agora, se você não consegue entender isso, o favor de Deus nunca virá sobre você, nunca. Quem era para enfrentar Golias era Saul, o soldado mais alto, mais preparado, mais qualificado. Ele poderia fazer aquilo que teoricamente era possível. Aí você fala, pastor, é um gigante, então vai lá, faz aquilo que é difícil. Só que há pessoas que não querem fazer nem o possível e nem o difícil, por isso nunca verão a mão de Deus agindo em seu favor. Você nunca vai vencer grandes desafios se você não fizer a tua parte. Pedro, ele está no meio do barco e ele lança a rede dele do lado direito, pois ele fez a parte dele. Deus manda os peixes e tudo para a rede, e ele faz a pesca maravilhosa. Se Pedro não lança a rede, não tem peixe na rede, não tem pesca maravilhosa. Se hoje você sai daqui entendendo que você precisa fazer, você deve ir até o teu limite, para que você possa ativar a partir daí o limite ilimitado de Deus na tua vida. Lembra quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro? Marta chega reclamando para ele e diz, se você estivesse aqui, o meu irmão estaria vivo. E Jesus fala, se você crê, você verá a glória de Deus. Agora façam-me o favor, tirem a pedra, porque isso você pode fazer. Alguém aqui pode ressuscitar o Lázaro? Todo mundo ficou meio acolhido, né? Ninguém pode ressuscitar? Então faz aquilo que vocês conseguem, tirem a pedra. E aí Jesus libera uma palavra, o teu 50% foi ativado, os meus 50%, e aquilo que era difícil acontece. Deixa eu falar algo para você, Lázaro sai vivo, mas ele sai todo atado, todo amarrado. Jesus foi desatar ele ou não? Alguém teve que ir lá e desatar. Sabe por quê? Porque Deus sempre fará a parte dele, se você estiver disposto a fazer a tua parte. Há coisas que para o ser humano é extremamente difíceis. Deus te ajuda quando você se ajuda. Deus ajuda você a vencer as dificuldades, se você enfrenta as dificuldades. Isso é 4% do problema. 95% você consegue fazer, 4% é difícil. Você vai a 50% e Deus entra com os outros 50%, fechou, resolveu os 4%, sobra 1%. Agora, pastor, o que é esse 1%? Lucas capítulo 18, versículo 27. O que é o 1%? Lucas 18, 27, ele respondeu dizendo, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Existem algumas coisas na tua vida que não são difíceis, são 1% do teu problema é impossível. Deixa eu falar algo para você. Apenas 1% do teu problema é impossível. E Deus é especialista em resolver coisas impossíveis. Deus gosta de resolver coisas impossíveis. É quando Deus esfrega as mãos e diz o seguinte, uau, agora é comigo, 100% comigo. É quando Ele diz para você o seguinte, acalma teu coração, filho, dorme no meio da tempestade, porque nada do que você fizer vai resolver o problema. Isso não é algo difícil, isso é algo impossível, você não pode fazer absolutamente nada. É quando o barco está indo a pique, quando as ondas vão batendo forte, os ventos sopram com tudo, e você precisa simplesmente crer e acreditar e esperar que esse 1%, nada do que você faça vai resolver, a não ser você entender que existe um Deus que age no impossível. Quando você entende isso, você verá que Deus não precisa da ajuda de ninguém e nada.
Ele não precisa de absolutamente nada da tua ajuda, Ele não precisa da tua intervenção, Ele não precisa que ninguém faça nada, porque o impossível é a especialidade de Deus, é aquilo que Ele gosta de fazer, para resolver o teu problema no 1%, que você não precisa botar a mão, que você não precisa levantar os teus pés, que você não precisa fazer nada, é simplesmente você acreditar que Deus é poderoso para agir em teu favor. Não importa se você não tem conhecimento, no impossível Deus age em teu favor. Não importa se você não tem saúde, no impossível Deus age em teu favor. Não importa se você tem dinheiro, no impossível Deus age em teu favor. No 1% do impossível, fica tranquilo, que Deus é poderoso para agir em teu favor. 1% é aquilo que Deus faz. Olha só, se você hoje entende que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar, você verá que a situação da tua vida é muito fácil de resolver. As adversidades que você encontra são muito simples de resolver. Grande parte delas está esperando você fazer algo, está esperando você agir, está esperando você se mover para que algo grandioso possa acontecer. Todas as vezes que você enfrenta uma impossibilidade, é a única oportunidade que Deus tem para ser engrandecido aqui na terra. Todas as vezes que você alcança algo que você jamais imaginou, é a única maneira de Deus ser engrandecido aqui na terra. Se hoje você sai daqui entendendo que Deus pode fazer na tua vida esse 1%, Ele quer ajudar você nos outros 4%, e Ele está esperando você agir nos outros 95%, você verá que 2022 será o ano como nunca antes você viu. Como nunca antes você viu. É tempo de você se levantar, sabe? E você fazer, de você agir, de você entender que Deus, Ele pode, mas Ele precisa que você faça o que é possível. Deus chama Noé, já quero orar por você. Deus chama Noé e manda ele construir uma arca, 120 anos construindo um barco. Não seria mais fácil ele matar todo mundo e refazer de novo? Seria mais fácil ou não? Seria. É possível? Óbvio que é possível. Ele poderia ter resetado tudo e começado de novo, mas não funciona dessa maneira. Ele faz aquilo que é possível. Ele permite, que você faça aquilo que é possível, para que no momento de dificuldade você possa se apoiar com Ele ombro a ombro. Ele te ajuda, te ajuda, te ajuda, te ajuda, te ajuda, mas Ele não te ajuda no impossível. Eu nunca vi alguém ajudar alguém no possível, nunca. Eu só vi alguém ajudar naquilo que é difícil, verdade ou não? Eu estou carregando esse copo aqui, alguém vem e diz, o pastor, quer que eu te ajude a carregar o copo? Não, isso aqui é possível. Agora vamos carregar essa caixa aqui. Opa, isso aqui é difícil, eu preciso de ajuda. Agora vamos carregar esse galpão inteiro, é possível? Não. Esse 1% é a intervenção de Deus na tua vida. Você quer viver o favor de Deus? 2022, está na hora de você começar a fazer tudo aquilo que é possível para você. Qual é o problema? Aonde está o problema? Qual é a debilidade? Aonde está a dificuldade? Pegou? É na minha saúde? O que é que eu posso fazer pela minha saúde? É no meu casamento? O que eu posso fazer no meu casamento? É nas minhas finanças? O que é que eu posso fazer nas minhas finanças? É na minha vida sentimental? O que é que eu posso fazer na minha vida sentimental? É com os meus filhos? O que é que eu posso fazer com os meus filhos? Fiz tudo que é possível, agora vem as coisas que é difícil. É difícil. Então Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o mais lindo é que Ele fala, eu te ajudarei, eu te ajudarei, eu te ajudarei, e eu te ajudarei,
e eu te ajudarei. Eu nunca vi um Deus que não cansa de dar a oportunidade de ajudar o ser humano. Nada é difícil para Deus. Pode ser difícil para você, mas para Deus nada é difícil. Pegou lá, fez tudo aquilo que é difícil com a ajuda de Deus, aí vai chegar no final, é 1%, fala: Deus, é contigo. Simplesmente eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou esperar, porque não importa o que eu faça, não importa o que eu quero, isso só depende do Senhor. E quando você chegar nesse nível, você verá a mão, o agir, o favor de Deus sobre a tua vida.